Olá pessoal, essa semana eu vou fazer uma maquiagem pro Natal. É uma maquiagem que dá um pouquinho mais de trabalho, então eu aconselho para quem vai passar o Natal em casa e tem mais tempo para se arrumar, dá para fazer uma maquiagem mais elaborada. Eu fiz uma maquiagem, claro, inspirada nas cores do Natal, que é o dourado, o vermelho. Espero que vocês gostem. Vamos começar. Eu já tô com a pele feita. Eu usei a Maybelline Superstay. Aí eu vou começar fazendo uma base nos olhos, como sempre faço. Vou usar o meu Camurcinha, essa cor aqui, ó. Pegar um pincelzinho fofinho e eu vou aplicar ele por toda a pálpebra. Já sobe esse marrom pro côncavo, por isso que eu tô usando um pincel mais fofinho, e já dá uma esfumada nele. Agora eu vou pegar um marrom um pouco mais escuro. Esse meu marrom aqui, ele tem até um pouquinho de brilho, ó. Não sei se dá pra ver. E aí já vou começar a fazer meu côncavo. Pincelzinho mais chanfradinho. E aí vamos começar a marcar esse côncavo. Eu gosto de marcar ele sempre assim na diagonal, tá vendo? Como se ele... Você já pode vir com o pincel de esfumar e já dá uma esfumadinha aqui só no côncavo. Mais um pouquinho de cor. E esfuma mais um pouquinho. E aí o que você já pode fazer é descer essa sombra, aproveitar o pincel e já desce e faz a ligação aqui embaixo. Pode até dar uma esfumadinha aqui. Com o mesmo pincel, agora eu vou vir com o preto. Tá vendo que eu coloquei sombra só no canto dos olhos. Aí eu vou vir com o pretinho. Esse aqui. E vou começar a fazer o cantinho, escurecer esse cantinho. Bem em cima daquele marrom que eu acabei de fazer. Aí eu vou pegar o meu pincelzinho lápis pra eu chegar mais aqui. Com esse preto. Passa o pincel bem assim, ó. Bem com a pontinha mesmo dele. E faz essa marcaçãozinha aqui do seu côncavo. Pra ficar uma linha
delicada, não ficar aquele riscão preto se a gente usasse. Se você usar um pincel maior, não precisa ser o lápis, se você tiver um fininho, um outro fininho também serve. Mas é só pra fazer essa marcaçãozinha aqui melhor. Bom, agora eu vou pegar a sombrinha marrom de novo, a marrom escura. Vou pegar um pincelzinho de esfumar um pouquinho menor do que aquele meu. Aí, bem devagarzinho com a sombra. E faz aqui, bem em cima, no finalzinho desse preto. Você dá uma esfumada nesse marrom. Aí fica com um efeito bem legal. Termina o preto e já começa o marrom em cima. Agora eu pego uma sombrinha dourada. Eu vou usar sombra e glitter hoje. Então, eu vou começar com a sombrinha dourada. Ó. Bem dourado. É um pincelzinho pequeno. E aí a gente aplica essa sombra dourada aonde eu não apliquei nada de sombra para preencher. É bom você usar um pincel pequeno, porque aí você não atropela o preto que você acabou de fazer com esse dourado. Daí, como é uma maquiagem de Natal, né? Eu vou dar uma abusada na produção e vou colocar um glitter. Esse aqui é o glitterzinho dourado da... Nossa, tá com preço. Vou tirar o preço para aparecer. Glitterzinho da Vult. Aí coloca sempre um pouquinho assim na tampinha. E com esse mesmo pincel pequeno, não precisa nem limpar ele, porque como é dourado, eu vou usar o meu Fix da MAC. Você pode usar até com água também, porque eu acho que com o pincel molhado, o glitter fixa melhor. Então eu dou uma umedecida aqui no pincel e venho com o glitter em cima do dourado. Aplica o glitter sempre dando assim umas batidinhas nos olhos para ele fixar. Não adianta você vir com o pincel e passar assim que o glitter não vai ficar. Daí nos lugares que foi glitter a mais, você já vem com um cotonetezinho. Se você tiver esse pincel vassourinha aqui, ou se não, você vem com um pincel de pó ou base, mas sem nada, e aí você tira. Uma coisa também que tira o glitter é fita crepe. Nossa, caiu bastante, eu vou ficar toda brilhando. Bom, tem alguns pontos brilhantes ainda. Eu vou passar meu pincelzinho de base, porque eu estou sem fita aqui, então não vai dar pra tirar, eu vou ficar brilhando mesmo. Depois de passar o glitter, eu vou pegar esse esse aqui é um pigmento da Vult, se não me engano acho que é o número 1. E aí, um pincel bem fininho, bem pequena a ponta dele, né?
Pega um pouquinho só e faz um pontinho de luz. Com esse pigmento. Eu gosto desse pigmento porque ele é um pouquinho azulado e eu acho que pra fazer esse pontinho de luz com ele fica bem legal. Bom, agora eu vou pegar lápis preto, passar fora, aqui embaixo nos olhos e na linha d'água. Então primeiro eu gosto de passar aqui fora um pouquinho, dá tipo uma borradinha. Daí eu venho com um pincelzinho fino e dou uma leve esfumada nesse lápis que eu dei essa borrada, pra não ficar nenhum traço. Eu não gosto quando o lápis fica... Você passa o lápis e fica aquele risco marcado, sabe, do lápis. Você pode usar também, na linha d'água, um lápis mais clarinho, se você quiser dar uma abrida nos olhos. Como eu quis fazer um olho um pouco mais de drama, daí eu passei o lápis preto, mas você pode usar um lápis bege ou um lápis branco. Depende do efeito que você quer dar nos seus olhos. Nossa, tô brilhando demais. Bom, rímel, antes que eu me esqueça. Ó, eu peguei uma fitinha, um durex aqui, verde por sinal, que eu não tenho transparente. Aí você pega um pedacinho dele, passa um pouquinho antes na pele, pra não sair a base do seu rosto. E aí você vem com ele aqui, ó, e tira esse glitter. Eu adoro glitter, mas na hora que ele resolve grudar na pele, tira. Se caso sair um pouquinho, porque sempre sai um pouquinho da base no durex, não tem jeito. Bom, uma meia dúzia vai ficar, não tem jeito. Pega o pincelzinho de base que você usou, eu nem vou passar mais base, só tá, Mara. Corretivo, que eu não tinha passado, porque como eu ia fazer olho preto com glitter, se eu tivesse passado o corretivo antes, não ia dar certo. Cadê meu pincel de corretivo? Achei. Daí, ó, passo o corretivo, já dá aquela finalizada aqui no cantinho dos olhos, no seu esfumado. Fazer ficar um acabamento bonito. Corretivo é sempre ótimo para... Bom, eu vou fazer minha sobrancelha com sombra hoje. Pegar o pincelzinho chanfrado. E aí eu vou usar a misturinha de sombra que eu gosto de fazer, que é aquele marrom, o primeiro que eu usei, que é aquele clarinho, junto com um marrom um pouco
Oh, Jesus. Junto com um marrom um pouco mais escuro, que é esse daqui. Então, eu vou primeiro pegar o mais clarinho, pincel, e vou fazer essa partezinha aqui do começo da sobrancelha. Que aí, quando você usa o mais claro aqui, ele não fica tão pesado. Daí eu venho com mais escuro aqui por fora, preenchendo minhas falhas. Daí vem com a escovinha. Dá uma penteada. O batom... Eu vou passar o batom primeiro, depois eu vou passar o blush hoje. Quero inverter as ordens. Eu vou primeiro usar o lápis, um lápis da MAC que chama Follow Your Heart. E aí vou fazer o contorno da boca. E aí depois desse contorno, eu vou usar o clássico Ruby You. O bom de fazer contorno antes é que você borra bem menos quando você vai passar um batom assim tão forte. E depois da boca, o blush. Ai, Jesus, tô ficando doida. Pincelzinho chanfrado de blush. É isso, terminamos a maquiagem. Essa foi minha primeira maquiagem de Natal. É uma proposta para uma maquiagem para quem vai passar em casa, tem mais tempo para se arrumar, quem não tá viajando, porque aí você não precisa levar milhões de coisas quando você vai viajar. Então, é uma proposta para quem tem mais um tempo para se maquiar, para quem tem as suas coisas em casa. A próxima eu vou fazer para quem estiver viajando, que é uma maquiagem, não deixa de ser bonita, ela é simples, mas ela é mais prática e usa menos produto do que eu usei hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para vocês receberem meus vídeos toda semana. E um beijo, até semana que vem. Olá pessoal, essa semana eu fiz uma proposta de maquiagem para casamento. Pode ser uma convidada ou pode ser uma madrinha. É uma maquiagem com marrom,